O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros de longe e de perto, que se encontram aqui na casa de nossa mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Quero dar as boas-vindas aos peregrinos, principalmente aqueles que estão vindo de tão longe para depositar nas mãos de Nossa Senhora todos os seus pedidos e também os seus agradecimentos, por graças já alcançadas e por aquelas graças que ainda o esperam. Quero também dar as boas-vindas a você que levanta bem cedinho para rezar conosco, através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. Ou mesmo você pode instalar o aplicativo aí no seu celular ou tablet. Quero dar as boas-vindas a todos os colaboradores, colaboradoras da Adenasa, a Associação dos Devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A todos vocês, contem com as nossas orações, que Deus os abençoe, que Deus os recompense por sua rica colaboração aqui para a manutenção da casa de nossa mãe e também das obras sociais assistidas pela Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. E você que ainda não é um colaborador ou uma colaboradora da Adenasa, faça sua inscrição através do telefone 91 40 09 8448, 91 40 09 8448. Ajude a manter a casa de nossa mãe, porque nossa mãe está sempre intercedendo junto a Deus para que na sua casa não falte absolutamente nada. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo seu gesto de generosidade. Irmãos e irmãs, vamos começar a nossa reflexão com aquela que já se tornou assim um sinônimo de espera, né? Para tantas e tantas pessoas. Quantas pessoas que eu encontro que diz: olha, padre, não deixe de contar as historinhas para que possamos entender e compreender melhor a palavra de Deus. E é interessante que no Evangelho de ontem nós vimos que Jesus conta 2 historinhas que eram chamadas de parábolas. Então vamos à historinha de hoje para podermos entender a mensagem de Deus para esta segunda-feira. Certa vez, um pai chegou em casa com o seu caminhão novinho que ele acabara de tirar da concessionária. Deixou o caminhão estacionado na porta da casa. Quando ele entrou, encontrou o seu filhinho de 5 anos brincando com as ferramentas. Ele passou, brincou um pouquinho com o menino e foi dar a boa notícia para a esposa, que havia comprado um caminhão.
15 minutos depois, ele escutou alguns barulhos. Quando ele saiu, o seu menininho, o seu filhinho de 5 anos, estava com o martelo golpeando a porta lateral do caminhão. E ele então, num gesto de fúria, agarrou o menino e disse: "Você está louco? O que você está fazendo?" Tomou o martelo da mão do menino e bateu com o martelo na sua mãozinha direita por vários momentos. A esposa, vendo aquilo, aflita, veio, agarrou o marido e disse: "Não faça isso, você ficou louco, não pode tratar o nosso filho assim." E ele, caindo em si, agarrou o menino, levou-o para o hospital e depois de 3 horas de cirurgia, o médico veio e disse para ele e para a mãe: "O filho de vocês é forte, ele vai sobreviver, mas vai ter algumas consequências, porque foi preciso amputar 3 dedos da sua mãozinha direita. E vocês agora podem entrar no quarto para visitar o filho de vocês." Então os dois entrou, o pai em prantos, abraçou o filho e disse: "Meu filho, você perdoa o papai?" E o menininho, chorando, disse: "Sim, papai, eu te perdoo, mas eu gostaria de saber do senhor se os meus 3 dedinhos vão nascer de novo." É mais ou menos isto que o evangelho de hoje está nos apresentando. Nós nunca podemos pagar o mal com o mal. Nós não podemos viver a política do bateu, levou, querendo pagar a violência com a violência. No texto do Santo Evangelho de hoje, que é a chamada quinta antítese, antítese significa aquilo que se opõe, porque no Evangelho de São Mateus, nós estamos vendo já desde a semana passada o chamado Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, e as 6 antíteses que Mateus apresenta no seu texto, que é do capítulo 5, versículo 21 ao versículo 48. Hoje nós estamos vendo a quinta antítese, que é o capítulo 5, versículo 38 a 42. E nessa quinta antítese, Mateus nos apresenta alguns ensinamentos para a nossa vida cotidiana, para que não paguemos o mal com o mal, para que evitemos em nossa vida a política do bateu, levou. Mateus começa a mostrar que Jesus vai dizer para os seus discípulos: quando alguém der um tapa na sua face direita, ofereça também a esquerda. Aqui Jesus está se referindo à violência física. E nós sabemos que o tapa na face direita dói, mas na face esquerda dói muito mais, porque é dado com as costas da mão. Então Jesus quer nos ensinar que nós, mesmo sofrendo violência física, nós não podemos revidar. Quando estamos assistindo, por exemplo, uma partida de futebol, que um jogador comete uma falta, você percebe que muitos deles depois vão revidar. Encontramos também isso no trânsito, porque alguém dá uma fechada no outro, às vezes o outro corre atrás para provocar uma violência física. E Jesus mostra que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor do seu ensinamento, deve agir ao contrário. Depois, o segundo ponto que Jesus apresenta é quando ele diz: se alguém te tomar a túnica, ofereça também um manto. Aqui Jesus está falando dos chamados processos judiciais. Qualquer coisa hoje em dia, as pessoas já ameaçam: vou lhe processar, vou levar você ao tribunal. Ou seja, a pessoa não consegue perdoar aquilo que o outro tenha feito, não consegue perdoar aquilo que o outro tenha falado, mas quer levar tudo às vias da justiça, às vias da violência, às vias do bateu, levou. Depois, o terceiro ponto que Jesus apresenta nesta quinta antítese de hoje
É quando alguém convida o outro para caminhar 1 quilômetro. E Jesus vai dizer, caminhe 2 com ele. Aqui Jesus está combatendo o autoritarismo. Aquelas pessoas que usam a sua posição, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, usa o seu poder para oprimir, para massacrar, para prejudicar, para perseguir. E Jesus condena tudo isso, porque a pessoa está ali ocupando determinada função, mas no sentido de ser o guia, de ser o cabeça. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Aquele que se considera o maior tem que ser o menor no sentido de se colocar a serviço de todos. E por fim Jesus fala nessa quinta antítese do oferecer as costas. Quando alguém lhe pedir emprestado, não ofereça as costas. Aqui Jesus está falando do empréstimo em todos os sentidos. Encontramos tantos lugares que alguém sempre bate à porta pedindo algo emprestado. Um pouco de açúcar, um pouco de café, uma ferramenta, o automóvel, a moto, a roupa, o calçado, né? E dinheiro emprestado. Nós encontramos muita gente que pede emprestado. E Jesus vai dizer, dê, não empreste, mas você dê. Porque o favor que você faz ao outro, o outro com certeza não vai conseguir fazer o mesmo favor para você. Mas pode ter certeza que quando você precisar de uma ajuda, sempre terá alguém pronto para te oferecer aquela ajuda necessária que você tanto busca para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, procure mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de comportar, não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem, porque a sua recompensa com certeza virá. E por fim, na primeira leitura, o apóstolo Paulo, ele coloca toda uma dinâmica, ou seja, todo um esquema que o verdadeiro discípulo de Cristo Jesus deve seguir para ser considerado autêntico. E o apóstolo Paulo vai dizer que o carregar a cruz do dia a dia é o momento favorável para ganhar a salvação. E nós sabemos que carregar a cruz do dia a dia não é fácil. E tem dias que a cruz se torna cada vez mais pesada, mais difícil de ser carregada. Mas nós precisamos ter a perseverança, porque aquele sofrimento, aquela cruz, representa para nós a salvação. Encontramos tantas pessoas que cuidam de doentes, principalmente em casa. A família que está assistindo alguém que está preso a uma cama há tanto tempo, alguém que está preso a uma cadeira de rodas há tanto tempo, que precisa de uma ajuda, que não consegue mais fazer nada sozinho, seja uma mãe, seja um pai, seja um filho, que necessita da ajuda dos familiares. E encontramos pessoas que sempre dizem, padre, tem dia que é tão difícil dar essa ajuda, dar essa assistência, trocar uma fralda, dar banho, dar comida, dar remédio. E eu sempre digo a mesma coisa, você que está assistindo, aquela pessoa que está enferma, pode ter certeza que ela representa a porta para você chegar à vida eterna, para você chegar à salvação. Olha o que nos ensina o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, do chamado discurso escatológico. Aquilo que nós fazemos para o outro, é para o próprio Cristo que nós estamos fazendo. Portanto, você que cuida de um enfermo na sua casa, pode ter certeza que você está cuidando do próprio Cristo. Olhe para esta pessoa, não como seu pai, como a sua mãe, como seu filho, como seu irmão, mas olhe para ele como se você estivesse olhando para o próprio Cristo Jesus. Pois aquilo que você está fazendo para ele, não é para ele que você está fazendo, é para você
mesmo. Portanto, meu irmão, minha irmã, olhe com carinho tudo aquilo que está sendo colocado diante de você, porque aí está o amor de Deus. E quando você começar a olhar tudo com os olhos do amor de Deus, você vai mudar a sua maneira de agir e de ser, e consequentemente vai mudar a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. E você então vai conseguir pagar o bem com o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.